Bom dia, meus amigos. Neste exato minuto, são 11 horas e 32 minutos aqui em Portugal. Bom dia a todos, bem-vindos ao meu canal Filomena Carreira Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 30, estamos a um dia de terminar o ano. Eu gostaria de estar aos pulos, dizendo para todos vocês, tivemos um ano maravilhoso, fantástico a nível mundial. A Angola, então, nem se fala, foi um ano fantástico. Os angolanos estão felizes, os angolanos têm comida no prato, não existe desnutrição, não existe fome, miséria, tem em casa água encanada ou saindo pela torneira. O mundo não tem pandemia, o lockdown não está voltando, nós não atravessamos problemas e nada é dramático, pelo contrário, é um paraíso. Mas não posso ser isso. Posso dizer sim que foi um ano difícil, ou praticamente difícil para uma boa parte da população mundial. Pessoas que, de um modo geral, pelo menos da classe média para baixo, que tem problemas, que tem que trabalhar duro, atravessou muitos e muitos problemas. Agora, para aqueles que são milionários, para aqueles que mesmo com a pandemia, mesmo que as suas empresas tenham sido afetadas, mas como tem muita bufunfa, muito cascalho, a pandemia balançou, mas não afetou, continuaram viajando, logo que as portas se abriram, continuaram tendo comidinha na mesa. Afetou? Claro, sempre afeta, não é verdade? Mas não desestruturou. Mas, de modo geral, para o mundo, uma boa parte do mundo, diria que 80%, quase 90%, afetou. Portanto, quero pensar que 2021 foi uma grande lição para todos nós, e quero desejar de antemão, porque vou me empolgar com este vídeo, um feliz 2022 para todos nós. Claro que antes de terminar, ou pelo menos até amanhã, porque hoje eu vou fazer 2 vídeos, por isso não se surpreendam com a minha roupa, tá? Porque ao terminar este vou fazer outro. Serão 2 vídeos, infelizmente tristes, para variar. E depois farei um para desejar um vídeo curto, feliz ano novo, com muita esperança, mas desde já me antecipando, desejando um feliz ano novo, uma passagem de ano com muita fé e determinação. Portanto, como eu estava falando, 2021 não foi fácil, e o meu assunto para variar é Angola. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Filomena Carreira Sem Fronteiras, aonde não pode existir fronteiras, porque nós, angolanos, precisamos da ajuda do mundo. Porque se nós não tivermos a ajuda do mundo, e eu questiono muito, principalmente, Estados Unidos, essa grande potência, porque se eu for pedir ajuda à China, eu estou ferrada. Me desculpem falar assim, a China é um país comunista. E nós em Angola já estamos cheios de chineses que eu considero como ratos. Vocês já viram ratos em tubulação? Pois é assim que eu considero os chineses. Primeiro, é um país comunista. Segundo, onde entra, só entra por interesse. E eu, como conheço muitos chineses em Angola, não tive o privilégio, não é privilégio, o desprivilégio de ir à China, nem tenho, mesmo que me convidem, quando eles entram no meu país é para maltratar meu povo. Portanto, eu me direciono a nações e a potências que eu sei que podem fazer alguma coisa pelo meu povo. Potências que são realmente potências. Eu admiro os Estados Unidos porque são nações e governos que todo governo erra, todo governo tem problemas, portanto, mas são nações que eu admiro, quando eu falo dos Estados Unidos, que são, além de tudo, patrióticos, são, além de tudo, nacionalistas, eles honram os povos que têm, eles lutam pelos povos deles, primeiro o povo deles, depois os estrangeiros que entram. E o estrangeiro que entra tem que cumprir com as regras do país que está entrando. Igualzinho a Angola. Igualzinho a Angola. Angola, o nosso governo, já é exatamente o contrário.
se pudesse, pegava o povo angolano, botava numa retrete, não é verdade, ou numa privada, para que os brasileiros entendam, mandava, dava descarga, ou então apertava o autoclismo, mandava todos pelo ralo abaixo, que nem cocô, mandava entrar os estrangeiros, abençoava a entrada dos estrangeiros, porque é com os estrangeiros que o nosso governo quer negociar, ou em último caso, para não jogar pela retrete, porque vai que o angolano, dependendo do tamanho, não entra pela canalização, ele faz o mais fácil, manda matar, manda envenenar. E desde a época do José Eduardo Santos, isto é um logo, isto é um carimbo que acontece em nosso território. Só que antigamente, tá? A história do envenenamento e das mortes se dava com os mais graúdos, com os mais seletivos. Sabe como é que é? É tipo, meio que de igual para igual. Um deputado desafiou um deputado, então, olha, vamos cá resolver o problema? Como então? Soltam um veneninho lá na comida dele, soltam um injetável, porque há vários tipos. Para quem não sabe, aqui de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos, das comunidades, ou daqueles angolanos que saíram de Angola e que de repente não tiveram o acesso a esse tipo de informação, eu vou vos dar. O veneno que mata, porque existem vários tipos de venenos em Angola. Existe aquele que mata instantaneamente quando injetado ou comestível, porque existem vários tipos de venenos. É vendido em feiras. Eu, um dia, morando no Nova Vida, bairro Nova Vida, fui numa feira com aquele que eu chamo de irmão mais velho, que eu não dou nome, porque eu não entrego irmão para ser morto em Angola. E estou eu lá passeando na feira, aquelas feiras livres. E vejo lá uns pozinhos e uns tipos de giz, né? Sabe giz de escrever em quadro negro? Pois é. Um tipo de giz e uns negocinhos. E eu olhando aquilo, mas estou olhando, achando que aquilo são pós para comida, né? Que nem a gente compra aqui no supermercado, só que vem em vidro. Pois é. E estou perguntando para a tiazinha lá que mantimento é esse? Porque eu, como não tinha nada escrito na cestinha, e ela olhava para mim e o quê, tia? Que pó é este? Eu não saía do pó. E ele me cutucou e falou, filha, fica quieta, vem para cá, vem para cá. Eu falei, vem para cá, eu só quero saber, não é? De repente é um pó parecia, um deles parecia, como é que a gente chama? Páprica. Não sei se vocês sabem, mas páprica, outros chamam de coral, mas é páprica, que se usa muito nos alimentos, em frango, coisas assim. Bom, eu invoquei que aquilo poderia ser páprica. E ele falou, é páprica. Compra e põe na tua comida para ver onde tu vai passear. Eu falei, passear? Não estou entendendo nada. Vai visitar o senhor. Ou então capeta lá embaixo. E ele ria. E daí eu comecei a cutucá-lo, eu falei, quer me explicar direito? Falei, ó, minha irmã, aqui na feira, aquele pedacinho ali que tu estavas e ela estava te respondendo, ali é só veneno. Eu parei na hora já. Eu falei, como assim é só veneno? Ali. Tu viste que tinha até parecia um giz vermelho? Aquilo é veneno. Eu falei, mas tinha pozinhos também, eram aqueles pozinhos que eu achei que eram condimentos para alimentos. Não deixa de ser. Tu espalhas aquilo na comida, é um condimento. Mamata! Eu fiquei apavorada. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, você quer que eu compre? Você quer experimentar? Eu falei, você está maluco? Eu só não estou acreditando em ti. Quando eu olhei na direção, tinha um bando de gente lá parado. Eu falei, mano, aquelas pessoas ali paradas estão comprando. Eu olhei. Por sinal, naquele dia, naquele momento em que eu olhei, uma das caras que estava lá eu reconheci.
e fiquei petrificada. Era uma senhora da sociedade angolana. Portanto, existem vários tipos de venenos, uns que matam instantaneamente e outros que vão matando devagarzinho. Desde veneno de rato a venenos mesmo poderosos. Esse próprio irmão foi envenenado por engano e só não morreu porque foi levado para a Clínica Sagrada Esperança na mesma hora, mas aquele foi envenenado por engano, coitado. E só não morreu porque foi levado instantaneamente, mas foi assim, o apoio de todo mundo que estava ao redor dele foi tão rápido que ele era saliva, era baba que saía pela boca daquele homem, que se não fosse aquela ajuda imediata, e mesmo assim ficou em coma mais de 1 mês, mas foi Deus que o salvou. Portanto, estou-vos contando essa história porque isto é uma tradição em Angola. O que é difícil, por exemplo, aqui em Portugal, em outros países, que para se conseguir veneno, de repente você precisa de um apoio de uma enfermeira ou de um produto específico para isso, de repente você precisa ir numa farmácia ou precisa ir em alguma área específica e ter uma autorização ou há uma certa dificuldade para se adquirir. Na nossa terra Angola é fácil ter, é muito fácil adquirir. E, portanto, é muito fácil também se matar. Mas, independente do veneno, a coisa está moderna, está ficando muito mais moderna, como eu já falei no outro vídeo, ao envenenamento, né? O tiro, as mortes encomendadas, ao sumiço. Mas a mais tradicional é o envenenamento. Também há outros tipos de mortes, né? Que é a injeção. Puf! Eu falei que eu ia começar a falar mais. Mas não sou só eu. Tanto é que eu vou comentar a matéria de alguém que também sabe muito. E peço permissão desde já ao Fernando Vumbi, porque vou comentar uma matéria dele sobre alguém que, mais uma vez, está levantando suspeitas em Angola. Eu aproveito, vou falar da matéria dele e vou pôr mais um nome na questão. Portanto, é assim, além do envenenamento, da morte a tiro, porque antigamente não faziam isso, mas agora estão fazendo, mortes de aviões, não é? Aquelas mortes que são suspeitas, mas que ninguém fala. Portanto, é o que o Fernando está falando aqui, ninguém fala. Depois as mortes são abafadas, né? E, portanto, é um mundo cão, que eu chamo de mundo primitivo, onde Agostinho Neto não teve tempo porque o próprio Agostinho Neto foi morto. Infelizmente, Agostinho Neto tinha câncer. Mas na saída dele para Angola, quando veio aqui para as Európias da vida, buf! Acabaram com ele. Começou pelo presidente. Depois metem José Eduardo Santos, um ditador, que mal ou bem sempre afirmo isso. Até fez alguma coisa pelo país, fez o país crescer, ele tinha interesses econômicos, se tornou um milionário. Nessa história toda ele também se tornou um milionário. Também transformou as filhas e os filhos em pessoas muito ricas. Essa história de dizerem Isabel Santos é uma pessoa fantástica, pode até ser. Não estou questionando a simpatia da pessoa, não estou questionando a profissional que ela é. Agora, Angola está cheio de profissionais bons. Angola está cheio de isabelitas e de isabelitos que queriam ter a oportunidade que ela teve e que não tiveram um pai rico. Angola está cheio. De igual para igual, com a mesma competência e o mesmo QI de Isabel. A diferença de Isabel é que Isabel teve um pai rico que pegou uma bufunfa de grana e que disse, você quer montar uma empresinha, filha? Tá aqui uma bufunfa boa, monta a tua empresa. E Isabel disparou. Qualquer filha de pai rico como José Eduardo Santos dispara. Se a Tizé não teve a mesma sorte porque a Tizé era burrinha, ou porque a Tizé tinha outra mente, ou outra forma de pensar, ou sei lá o quê,
Epá, isso não está em questão agora. O que eu estou dizendo é que José Eduardo entrou, fez alguma coisa para Angola, mas José Eduardo era um ditador. Temos uma Constituição em Angola que praticamente nunca mudou. Liberdade de expressão nunca pôde existir. O presidente saía às ruas e nas estradas ou caminhos que o presidente fizesse, ninguém podia passar. Era aquela comitiva, era um batedor ou vários batedores na frente. E isso continua até hoje com este maldito, não é? Por quê? Porque o medo, o cagaço era tão grande de morrer do dito cujo. Agora é assim, a pergunta é assim, me digam cá, por que tanto medo? Por que tanto medo? Porque tem a consciência pesada das merdas que também está fazendo. Porque quando as pessoas abrem a boca para falar, o que eles faziam? Ou o que ele fazia? Manda apagar. Não pode falar. Some com a pessoa. Fez algumas coisas por Angola? Fez, sim, senhora. Nós ainda temos que admitir que este senhor fez alguma coisa. Mas o peso na balança, tá? Fez, mas o peso da balança a nível negativo está aqui. Antes tivesse de igual para a gente dizer, olha, mas não. José Eduardo Santos também mandou matar muita gente. Começou na vida pessoal dele. É só vocês se informarem direitinho da vida dele com Ana Paula dos Santos e o que ele fez com os ex da Ana Paula dos Santos. Por que será que essa mulher tem um trauma violento do ex-marido? Por que ela esperou o momento final, que foi exatamente ele cair fora da presidência e ela, puxar o carro? Investiguem a vida dela e a história dele com este homem. Eu já falei, devagarzinho eu vou falando as coisas. Agora, no comando de uma nação que eu chamo de casa privada, que mais é uma retrete, o governo de Angola, mas que começou com José Eduardo Santos, ele também mandava matar. E foi na época dele que muita gente boa morreu. Muita gente boa morreu. Óbvio que tem muita gente que é capaz de me dizer, Filó, não fala. Nem que seja em respeito. É assim, eu tenho muito respeito pela família de José Vandone. José Vandone, eu não sei por que eu insisto em chamá-lo de José, de Oswaldo Serra Vandone. Muito. Ele está ali, na minha parede. Eu costumo dizer que ele é o meu anjo da guarda. Agora é assim, eu conheço algumas pessoas da família, eu tenho o maior carinho por essas pessoas. Teve uma pessoa que, após a morte de Oswaldo Serra Vandone, veio ao meu encontro, não vou dar nomes, quis falar muito comigo, me pressionou para que eu contasse detalhes, e eu fiquei quieta. E se ele vir este vídeo, sabe que eu estou falando a verdade. Eu falei, vais ganhar o quê em saber a verdade? Não vai voltar, ele não vai mais voltar. Mas Oswaldo Serra Vandone foi morto. Oswaldo Serra Vandone foi morto. Eu conversei com Oswaldo Serra Vandone numa terça-feira. Oswaldo Serra Vandone estava no Brasil. Tinha saído de uma cirurgia. Antes disso, eu vou botar o teu nome na baila agora. Ele é mais conhecido como Leitão. Sebastião Leitão. O teu último cargo foi como secretário-geral do MPLA, secretário-geral do Meio Ambiente, óbvio que tu eras do MPLA. Mas tu foste braço direito de Oswaldo Serra Vandone. Tu foste o braço direito dele. E levaste muito ralhete dele. Muito ralhete dele. E na minha frente.
E quando eu te perguntei, onde é que está Oswaldo? Porque quando se tratava de doenças, de problemas de doenças, Oswaldo não gostava de falar para mim que estava doente. Porque ele era o primeiro a ter uma série de cuidados comigo quando via, porque ele sabia tudo da minha vida. Foi um homem, este senhor, foi um homem que mais me deu apoio como amigo. Por isso que eu valorizo tanto quando alguém é meu amigo de verdade. Já foram vários os vídeos que eu fiz aqui. Tem até um vídeo que eu tô realmente muito feia. Assumo que eu tô muito feia. Que eu falo do câncer. Uma doença que eu já tive por 5 vezes. A pessoa que acompanhou quase todos, tirando acho que o primeiro e o segundo, e que daí para frente começou a me acompanhar, e que teve do meu lado sempre. Eu lembro até de uma vez que o Oswaldo Serra-Van estava na Filadélfia. E ele me ligava 2 a 3 vezes ao dia para saber como eu estava. Uma das vezes, eu não parava de vomitar, passar mal. Ele não saiu do telefone, ele ficou 1h30 comigo. Eu no banheiro, passando mal. E eu dizia, o senhor desligue, pelo amor de Deus, o senhor está na Filadélfia. E ele falou, não desligo. E se eu desligar, porque você está falando desse jeito comigo, eu pego um avião e vou aí e vou te dar chapada. Por isso eu tinha tanto respeito a este senhor. Não porque ele fosse do MPLA, não porque ele fosse ministro ou antes disso embaixador, mas pelo grande ser humano que ele foi. Eu acho que não foi todo mundo que teve o privilégio de conhecer Oswaldo Serra-Van como eu conheci. Foram poucos. Não estou dizendo que fui a única. Eu estou dizendo que eu fui uma das que conheceu Oswaldo Serra-Van. Foi amigo que deu a mão, amigo que soube realmente valorizar uma amizade, que soube me dar a mão, que só de olhar para minha cara, ele sabia quando eu estava triste, ele sabia quando eu precisava de apoio, ele sabia tudo. Quando eu perguntei a Leitão, naquela época, diretor, eu não vou te dizer onde está Oswaldo, o ministro, na época ele era ministro do interior. Eu falei, deixa de ser otário, você acha que eu preciso de ti? Eu tinha o telefone direto e eu liguei para ele. E ele me disse, Filó, eu estou em São Paulo, eu acabei de sofrer uma cirurgia, mas por que o Leitão não te disse? E se é para você saber agora, Leitão? Vou te mandar o vídeo. Eu falei, bom, não disse, é o jeito dele. Aí o ministro me contou que tinha passado por uma cirurgia no Albert Einstein, mas que estava tudo bem. Ele sempre foi uma pessoa muito positiva. E eu falei, bom, isto era uma terça-feira. Eu no sábado ia viajar para o Brasil. Aí ele falou, muito feliz, não, eu estou bem, a cirurgia correu bem. Foi naquele dia que eu soube que o ministro tinha problemas sérios de saúde. Não tenho que entrar em detalhes aqui, nem expor a vida, até em respeito à família, nesse sentido. Mas estava tudo bem, palavras dele. Eu falei, tem certeza, ministro? Ele falou, tenho. Tá tudo bem, filho. Eu vou sair daqui e já vou voltar para o hotel. Ele tem aqueles 3 dias de prazo para estar num dos grandes hospitais, se não o melhor, na minha opinião, de São Paulo, onde eu também tinha estado internada quando fiz a cirurgia, não sei se dá para ver, da tireoide, câncer maligno. Eu tinha estado lá, no Albert Einstein. 2 médicos que acompanharam o ministro Oswaldo conheceram a minha história. Porque quando eu estive internada, eu fui com uma série de coisas, porque quando você está na área de nuclear,
você não pode levar nada, porque você vai estar sob radioatividade. E eu levei uma série de coisas e os médicos disseram, pode tirar tudo, isso aqui não pode ficar. Então eu fiquei com algumas revistas, como eu tinha muitas revistas quando eu dava entrevistas, eles me davam 5, 10, era uma quantidade grande. Então eu levei uma revista de uma série delas que eu tinha, porque eu pretendia dar para os médicos que iam cuidar de mim. E depois eu gostava de ler as matérias que iam dentro, mas depois eu ia deixar para os médicos, né? Aí o médico, antes mesmo de entrar, quando eu estava entrando no quarto, antes do processo iniciar, os médicos falaram, você depois isto vai jogar fora. Eu falei, não, mas eu queria deixar para os senhores. Então eles falaram assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar plastificar antes de você iniciar o tratamento, já que é para ficar conosco, e depois não há o sistema de radioatividade nas mesmas, e pronto, depois... Quando você sair do quarto, todo esse processo é retirado, os plásticos que eles usam na revista, mas praticamente eu não podia. Mas eles plastificaram acho que foram 3 revistas que eu levei. 3 dessas revistas, uma delas ele estava na capa, né? A outra ele estava dentro, portanto não dava para abrir, porque eles plastificaram toda a revista. E como eles não podiam ver, eles perguntavam muito, mas de que se trata, não é? Quem é esse senhor, tudo. E eu fui contando a minha história de vida, quem era Oswaldo Serra Bandone, e eles acharam a minha história de vida fantástica, como humanitária, o apoio que existia, a parceria que existia, o facto dele ser um ministro e ter entendido a minha luta, né? Portanto, e esse médico, especificamente esse médico, disse, engraçado, não é o político empelista, e sim um ser humano que reconheceu o teu valor de vida. E a união que se deu entre você, portanto, uma angolana, uma humanitária e também um angolano e um grande ser humano que, independente de ser ministro, soube reconhecer a tua luta. Portanto, no fundo, foi a união de 2 angolanos que ele também tem um espírito humanitário, humanístico, e soube reconhecer a tua luta. Que bonito! E conversamos muito. E toda vez que ele entrava no quarto, ele via a revista e dizia, essa revista é minha. Eu dizia, nem tem como abrir e mostrar mais para o senhor, porque foi tudo fechado. Bom, mas eu gostava de olhar aquelas revistas. Então, o máximo que eu fazia era ter bloquinhos de papel, né, onde eu escrevia, porque eu sabia que depois aquilo ia ser enfiado tudo num saco e jogado fora. Não podia sair nada ou levar nada, porque aquilo tinha radioatividade. Portanto, esse médico que depois, quando acabou o meu tratamento, eu fui embora, roupas, tudo, ou iam direto para uma lavanderia e com uma fita, um papel escrito que tinha radioatividade, portanto tinham que passar por um processo de limpeza específico, né? Ou jogava fora, por causa da radioatividade que tinha nas roupas. Esse médico cuidou de mim, que depois eu ainda cheguei ao hospital visitá-lo, me deu um tratamento fantástico. Foi uma das pessoas que cuidou de Oswaldo Serra Bandone quando ele esteve no hospital. Mas eu não sabia. Portanto, quando o ministro Oswaldo foi para São Paulo, e na terça-feira, naquela época, eu fico sabendo e consigo, mesmo o Leitão dizendo para mim, não vou te dizer onde ele está, não sei o quê, ele pediu em relação a um bando de estranhos que querem falar com o ministro. Portanto, existem certas pessoas que têm uma ligação direta com um amigo e ministro, né? Portanto, aquela ordem que ele deu ao diretor era para uma série de pessoas que é natural, que chegam ao ministério e dizem, eu quero falar com o ministro Oswaldo. Óbvio, o diretor não chega e diz, anota aí o telefone do ministro e pode ligar para ele que ele está no Brasil, né? Passando por uma cirurgia e recuperação. Agora, o Leitão sabia muito bem quem eram as pessoas que estavam diretamente ligadas ao ministro e que tinham a liberdade de poder falar com o ministro. Mas não, ele criou aquela ordem para todos.
Portanto, eu não tive dúvidas, eu tinha todos os telefones do ministro Oswaldo e meu amigo Beto e, puf, liguei. E ele próprio questionou. Portanto, é aí que ele me diz, não, eu estou bem, olha, eu vou sair. E eu perguntei, mas o ministro vai para onde? Para que hotel? Eu sabia os hotéis onde ele ficava, né? E um deles era o Hotel Cadoro, em São Paulo, na Rua Augusta. Bom, aí ele me fala, né, para onde ele vai. Aí ele pergunta logo a seguir, né, porque ele sabia que eu ia para São Paulo. Ele me pergunta logo a seguir, e você vem para cá, quando é que você vai chegar? E eu falei, bom, a minha passagem está marcada para sábado, mas sábado chegando possivelmente domingo, né? E na época, não sei porque estava havendo muita confusão com os voos, né? Portanto, eu saio realmente, isso eu falei terça com ela. Depois não houve mais condições de falar, até porque ele saiu, nesse espaço de tempo, ele saiu do Eisen, foi para o hotel, e eu, com o corre-corre não anda, preparar tudo, também não tive mais condições. Antes disso, eu despacho meu filho, que também estava em Angola. Havia realmente uma confusão muito grande de voos. O meu filho veio de TAG, depois, na hora de ir embora, deu um problema com a passagem, eu tive que despachá-la pela Sul de África. Portanto, foi uma confusão danada. E eu, sábado, embarco, né? Nesse voo estava o ministro Sebastião Veloso. Portanto, o ministro que eu tanto falo, que foi o melhor ministro da saúde, quando eu chego, eu nunca contei por detalhes tudo isso, tá? Quando eu chego no aeroporto, eu já encontro, aeroporto Luanda, eu já encontro o ministro, na época ainda ministro da saúde, Sebastião Veloso e a sua esposa, que eu acho que vocês lembram, ou devem lembrar, angolanos, que era brasileira. E quando eu vejo, eu vou abraçar o ministro, como está o senhor? O senhor também vai viajar? E ele falou assim, vou viajar para o Brasil, Filó. E você? Eu falei, também, estou indo para o Brasil, para São Paulo. Ah, que legal. Ele sempre foi uma pessoa muito alegre comigo, mas naquele dia ele estava triste. Aí cumprimentei a esposa e tal, e eu estava numa felicidade só, porque eu já fazia um ano e pouco que eu não ia para o Brasil, então eu estava super alegre por voltar, ver a família, tudo. E também porque ia me encontrar, mais uma vez, com meu amigo Oswaldo Servandoni. Estava tudo marcado. O ministro vira e pergunta, Filó, você vai fazer o que no Brasil? Eu falei, vou passar férias, vou ver minha família, vou ver meus filhos, já faz um ano e pouco que eu não volto, né, ministro? Acho que tenho o direito de férias. Ah, tá, ok, sim, claro que tens, né? Tu vais direto, vais fazer translado pelo Rio? Eu falei, não, vou fazer translado pelo Rio. Ah, nós também. Eu falei, então vamos ter uma viagem agradável, vamos conversar. Ah, estás na econômica ou na primeira? Eu falei, eu estou na econômica, eu sou pobre, né, ô ministro? Ah, tá bom. Mas sempre com uma cara triste, né? E assim foi. Embarcamos, ele ficou na primeira classe, eu fiquei na econômica. Passado não sei quanto tempo, se uma hora do voo, lá vem o ministro ao meu encontro. Tá tudo bem, Filó? Eu falei, tá, ministro, tá tudo bem? Com a senhora tá tudo bem? Tá tudo bem. Se precisar de alguma coisa, é só ir lá. Falou o número da cadeira, né? Tá bom, ministro, eu agradeço. Não sei se passou 1 hora, 2 horas. Lá veio o ministro de novo e a esposa. Tá tudo bem, Filózinha? Tá, ministro, tá tudo bem. Com você está tudo bem? Tá tudo bem. Mas ali eu já comecei a achar um pouco estranho. Eu falei, mas ministro, por que você está me perguntando se está tudo bem? Não, eu só quero saber se está tudo bem com você. Tens algum encontro no Brasil, além da tua família? Falei, na hora eu nem me toquei na possibilidade de ele estar querendo saber. Não liguei as coisas. Eu falei, não, eu estou indo para passar férias, eu quero ver minha família, eu quero passear, eu possivelmente vou até Salvador, porque todos os anos que eu voltava ao Brasil, eu ia sempre a Salvador por causa da minha saúde, onde eu tenho um hospital português que eu me cuido, né? Então, na hora eu não liguei as coisas. Quando estávamos a 1 hora de chegar ao Rio de Janeiro, ele volta.
Ó, estamos quase chegando ao Rio. Estamos quase chegando ao Brasil. Eu falei, é verdade, ministro, é verdade, estamos chegando. Como é que está a tua expectativa? Eu falei, estou feliz. E ele com uma cara triste. Eu falei, ministro, o senhor está bem? Porque o senhor aparenta estar triste. E ele falou, realmente eu não estou muito feliz, Filó. Eu falei, mas o senhor está indo para o Brasil por algum motivo? Eu sei que a sua esposa é brasileira, mas aconteceu alguma coisa no Brasil? Era eu perguntando uma situação esquisita, né? Porque ele queria me transmitir algo e eu é que estava achando que algo tinha acontecido com ele. Mais ou menos, eu não estou indo para uma boa situação. Eu falei, eu sinto muito, mas eu também espero que você fique bem. E aquilo me encucava porque eu não estava conseguindo entender a situação. Bom, chegamos ao Rio, aquele corre-corre, né? Porque passa por aqui, passa por ali. Quando estamos embarcando de novo, aí já todo mundo fica naqueles aviões menores, portanto, ele ficou um pouco mais à frente, eu fiquei um pouco mais atrás, mas mesmo assim, que é um voo curto, de 40 e poucos minutos, ele ainda veio ao meu encontro. Filó, quando você chegar em São Paulo, antes de você sair, você me dá um abraço? Claro. E assim foi. Quando chegamos, todo mundo pega as malas, ali já é aquela correria, né? Quando estávamos na área para pegar as malas, né? Estava pegando minha mala tal, e estava carregada, né? Porque você sempre sai com presentes e uma mala cheia de roupas tal. Bom, resumo. Na hora em que eu estou pondo as coisas no carrinho, ele me cutuca. Olhou para mim. Posso te abraçar? E ele, esposa, posso te abraçar? Eu falei, claro, ministro. Me abraçou, mas me abraçou forte. E falou, lembra como a gente se conheceu? Eu falei, lembro, ministro. Aí a esposa até começou a rir. Mas uma coisa eu posso te dizer, Filomena, você é uma guerreira. Eu falei, eu também acho. Mas por que o senhor está dizendo tudo isso desde que a gente saiu de Luanda? Eu não estou entendendo. Lembra-te que Deus está contigo. Eu espero que sim. Você é uma guerreira. E você tem que ser forte. Eu falei, mas por que você está falando isso? Nada. Ele me abraçou e falou, eu gosto muito de ti. Pegou, me deu um cartãozinho com o número dele e falou, na hora em que você precisar, seja a hora que for, você liga para mim. Ele me abraçou, começou a chorar. Eu gosto muito de ti. Não falou nada. Na hora em que eu saio pela porta, tá minha família toda me esperando. Toda. E todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Eu, na maior felicidade, estou achando que estão chorando por mim. Mamãe chegou. E abraço todo mundo, minha mãe, meus filhos. E os meus filhos tinham todos os 3 filhos que eu tenho conhecido Oswaldo Serra Nunes. Para Oswaldo Serra Nunes era Rafinha, Danielzinho e Carolinazinha. Era assim que ele chamava meus filhos. Pelo carinho que ele tinha aos meus filhos. E eu vejo esses 3 chorando, sem parar. Começou no aeroporto, continuou no carro, chegamos em casa da minha mãe e eles continuavam chorando, até que chegou uma hora que eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu com vocês? Parece que ligaram vocês no motor, vocês não param de chorar, a mamãe já chegou. Até que a minha filha, que é a mais espoleta de todas, não aguentou. O meu assessor e braço direito na linha humanitária, né, que sempre trabalhou comigo, também chorando. Minha mãe chorando, mas a minha mãe ainda segurava as lágrimas. A minha mãe tinha preparado aquele almoço para me receber, né? Até que a minha filha não aguentou, vai ao quarto, pega uma notícia, o meu assessor corre atrás dela, o Zé Roberto, e voltam. E a minha filha me coloca aquilo e falou, mãe, eu não aguento mais, você não pode ser enganada. Porque neste espaço de tempo eu estava tão alegre, tão feliz. Isto foi num domingo,
e na terça-feira eu ia me encontrar com Oswaldo Serra-Vandone. E ela pega e me coloca a notícia no colo. Para, mãe, porque neste espaço-tempo eu estava falando da minha vida em Angola, mostrando meu apartamento Nova Vida, tudo, e mostrando fotos minhas com Oswaldo Serra-Vandone. E ela não aguentou. Ela desabou a chorar mais e ela falou, para, mãe. Eu falei, para por quê? Estavas mostrando a minha vida. E quando eu falei isso, ela vai ao escritório da minha mãe, pega a notícia e me põe no colo. E naquele momento meu mundo desabou. Ali anunciava a morte do ministro Oswaldo Serra-Vandone no hospital Albert Einstein. O meu mundo desabou, realmente desabou. E daí eu liguei para o senhor Leitão, comecei a ir atrás das informações, das investigações, e obviamente fui ao hospital Albert Einstein. Portanto, independente do que a gente sabe através de Angola e das fontes angolanas, né, do próprio ministério, como foi o caso de Leitão, eu fui direto na fonte. Eu fui no hospital. Aonde o médico que cuidou de mim fez parte da equipe que cuidou do nosso querido Beto. Foi um dos médicos que esteve presente. E todas as notícias que saíram e que eu tenho guardadas até hoje, independente de ter até hoje, qualquer um que vai no Google, vê lá. A notícia que foi postada, porque o corpo diplomático angolano, aonde como presidente estava José Eduardo Santos, exigiu que o Albert Einstein notificasse ao mundo que o senhor ministro Oswaldo Serra-Vandone tivesse a comprovação que o óbito foi aquele. Mas o ministro Oswaldo não morreu por causas naturais, vamos dizer assim, né, para ficar mais bonito. O ministro Oswaldo morreu por outros motivos. Existiam componentes no corpo do ministro Oswaldo que o levaram à morte. E foi com muita tristeza que, ao falar com o meu médico, ou médico do hospital, médico esse que me conheceu, médico esse que quando me viu chorando, só falou, não chora, não tem mais jeito. E nessa hora, ele me disse, eu te admiro, mas eu também tenho medo por ti. Porque se ele que era ele foi, eu tenho muito medo por ti, Filá. Por isso que eu digo, no governo, no MPLA, quase que todos, são uma corja de assassinos, são uma corja de ladrões. Mas existiram pessoas boas. Ainda existe 1 ou 2 gatos pingados que são bons, que ficam em silêncio porque não querem morrer. Poderia dar o nome deles, mas não dou. E não dou por quê? Porque eu tenho medo que eles morram. Porque José Eduardo Santos é um assassino. João Lourenço é um assassino. E poderia dar o nome de todos os outros assassinos que eu conheço. Eu hoje sentei aqui para falar de Albino Malungo, mas eu preferi primeiro fazer este vídeo. O segundo será Albino Malungo, que se fez amigo de Oswaldo Serra-Vandone.
E é um outro, é uma corja. É uma corja. Portanto, Oswaldo Serra Van Donen foi morto. Um homem que teve a infelicidade de acreditar no MPLA, que lutou, que foi patriótico, que deu a vida pelo movimento. Mas, infelizmente, isso eu ouvi dele. Infelizmente, dentro daquele movimento, daquele partido, onde camarada não pode discordar de camarada. Quando você discorda de Priminho e de muitos outros leões velhos, você é morto. Oswaldo Serra Van Donen era muito bom. Era um ser humano fantástico. Mas o fato dele ser honesto, dele não ser ladrão igual aos outros. E quem acha que eu estou falando mentira, vai investigar a vida de Oswaldo Serra Van Donen. Vá procurar saber se Oswaldo Serra Van Donen tinha milhões. Talvez por isso ele tinha força, ele não era gogó para desafiar José Eduardo Santos, para desafiar Nandó, para desafiar todo mundo. Ele não desafiava no grito, ele desafiava na cultura, ele desafiava na competência profissional que ele tinha, porque ele talvez fosse o único diplomata verdadeiro que existia no governo de Angola. E como essa cambada que existe ainda até hoje no governo de Angola são verdadeiros, desculpem o termo, mas não é, de generais passaram a diplomatas sem formação nenhuma. Oswaldo Serra Van Donen foi um desafio a todos eles. E qualquer pessoa que desafia um sistema, sorrindo, eles matam. Mas isso era até um certo tempo. Até um certo tempo. Depois começou uma nação a acordar. Este vídeo vai ficar um pouco longo. Depois começou uma nação a acordar. José Eduardo Santos começou a se cansar. Epá, Oswaldo Serra Van Donen foi. Outras mortes que eu ponho em suspeita e peço muito que a família não me leve a mal. Não me leva a mal, porque eu vou deixar claro. Eu não vou afirmar, tá? Poderia afirmar. Eu poderia afirmar, mas não vou afirmar. Isso em respeito à família. É Valentim Amós, que estava viajando em 2008, não é verdade? E o avião foi pelos ares. E hoje o atual irmão dele, que eu conheci pessoalmente, portanto eu sei muita coisa, eu investiguei. Mas é aquilo, em respeito à família dele. Vou repetir, em respeito à família dele, eu vou deixar como suspeita, segundo Amós. E o que é engraçado é que é toda uma grande panela, porque, segundo Amós, tinha como madrinha da Camela Amós Ana Dias Lourenço. Mas, independente de ter uma madrinha como a Ana Dias Lourenço, quando a gente começa a fazer investigações, o bom de ser influenciadora e o bom de você ter 20 anos como humanitária e o bom de você ter voltado há 20 anos atrás para a tua querida Angola é que você sabe muito. E quando estes casos aparecem, ainda por cima quando você conhece as pessoas, ainda por cima quando você esteve no território, fica fácil você descobrir as coisas.
A informação chega a você muito rapidamente. Mas eu vou deixar estes casos como suspeitas em respeito à família. Mas assim como estes 2 casos, teve um outro caso que até hoje também não foi investigado. Jorge Correia, um outro grande nacionalista do AMBO, que morreu estupidamente na festa de aniversário do seu filho de 9 anos, no quintal de casa, em plena festa de aniversário. E que até hoje, eu peço justificações à polícia. E é aí que vai entrar agora a matéria de Fernando Vumbi. Como é que a gente pode pedir justificações à polícia de Angola, que é a maior criminosa que nós temos em território angolano, tirando um ou outro, portanto, não generalizando, porque no outro dia teve um caso que eu também fiz matéria, que foi de um polícia que foi preso por 1000 kwanzas. Portanto, quando a gente fala em polícia, a polícia graúda, a polícia que o maior assassino de Angola compra, que é João Lourenço, para ter todo mundo ao lado dele, o magistrado, a polícia, todos aqueles que para ele interessam, ele compra. Alguém justificou até hoje como é que Jorge Correia morreu? Eu já pedi ajuda até de pessoas que o rodeavam, que estavam dentro da casa no dia em que Jorge Correia morreu. Mas que deram? Não, a pessoa suicidou. Está lá o cara sentado numa cadeira, com uma arma que vem até a cabeça. É uma questão matemática. Se olharem essa foto que eu não posso postar nem aqui nem no Facebook. Eu mando para quem quiser essa maldita foto. O Jorge tinha a minha altura, um pouco mais alto que eu. A foto, a espingarda, era quase o tamanho dele. Só se ele com o dedão do pé enfiasse aquela porcaria do dedão no gatilho e tentasse, mesmo assim era difícil. E vem dizer que foi suicídio. Muita história já rolou, desde o casamento dele não estava bom, a mulher dele corneava o cara grande, a francesa, e eu vou dizer mais. Se existia uma pessoa também que conhecia bem o Jorge, e a intimidade da vida do Jorge era eu. O Jorge já tinha tido outros 2 casamentos, e estava vivendo muito mal, com uma senhorinha, para não dizer bem que não era uma senhorinha, era uma senhorona, que, não é? Pois é. E o Jorge tentava levar por causa de um filho que ele amava de paixão. Qual é o pai que não gosta de um filho? Mas, independente disso, o Jorge também tinha problemas. Porque o Jorge era um nacionalista que não tinha medo. O Jorge tinha bolas. O Jorge lutava contra um sistema. Mas houve muita informação aí nessa jogada de que a mulher tinha um outro homem e que já estava tentando viver uma vida com outro homem e que aí havia um jogo de interesses que o Jorge tinha recebido dinheiro. Portanto, há muita coisa para se investigar. A questão é, qual das 2 verdades pesa mais? Foi o pessoal ou foi o lado nacionalista que pôs em jogo a vida do Jorge? Ou as 2 juntas? Agora, levaram o corpo do Jorge para fazer uma autópsia, como estes casos que eu vou contar, do matéria Fernando Vumbi, e não leva a nada. Fernando Vumbi, um grande cronista, uma pessoa que já passou por poucas e boas, já esteve preso na cadeia de São Paulo. Eu acho que quem conhece Fernando Vumbi sabe, conhece a história dele, um angolano que hoje mora na Alemanha e que diz claramente, nunca mais voltarei a Angola. Com certeza, quando a gente passa por muitas, às vezes passa a pensar dessa forma. Ele não passa só a pensar, ele realmente não quer voltar a Angola. Bom, nós infelizmente tivemos um problema, mais um. Eu acho que no mês que se passou, acho que foram mais de 25 mortes que se deram em Angola e todas elas levam, ou nos levam a acreditar que foram por envenenamento. Limpa o sebo das pessoas. No dia 28 de dezembro, morreu mais uma pessoa querida. E tudo leva a crer que foi envenenamento. Esta pessoa era o Salgueiro Vicente, um jornalista da Rádio Eclesiástica, ou Eclesiástica.
dia 28 de dezembro, ele foi encontrado morto na sua casa. Um rapaz super doce, super simpático. Será que o erro dele foi porque ele falava da fome em Angola? Será que o erro dele foi porque ele fazia questão? Eu andei vendo umas entrevistas dele, entrevistas não, ele na rádio falando. Ele falava da fome, ele demonstrava mais simpatia à UNITA, ou ele desejava talvez um amanhã melhor por Angola. Ele era um dos angolanos que, como eu, como Vumbi, como tantos outros, estão cansados do MPLA. Ele estava de saco cheio, português claro, de ver que não tem mais água nas torneiras, ou então que a água sai suja, sai quase preta, e que ninguém merece isso. Será que por todos esses motivos Salgueiro Vicente foi morto? Um rapaz jovem. E como ele morreu no dia seguinte, mais outra moça também. Quantas mortes irão se dar? Quantas mais pessoas vão ser mortas? Misteriosamente, assim do nada, são mortas. Óbvio que nós não estamos perdendo tempo para falar. E quando eu digo nós, somos influenciadores, são cronistas, pessoas que estão nisto para falar, para expor a cara de assassinos como a do presidente da República. Porque tudo vem de você, cara. Óbvio que você senta na sua poltrona, dá uma ordem, manda a polícia, manda os seus capangas executar o serviço. Você mesmo não está sujando seu dedo. O seu dedo é só para limpar o seu rabo. Mas você dá ordens para mandar. Portanto, você é assassino. Matéria de Fernando Vumbi. Parabéns, cara. Mas que grande lata. Lenda de fabrico da Bufaria Nacional. SIC realiza autópsia ao corpo de Salgueiro Vicente para esclarecer morte. Assim, então, para convencer quem? De um regime que protege criminosos sem credibilidade nacional e nem internacional. De um regime que relativa as mortes como consequências da gestão criminosa do país. Essa autópsia, que credibilidade pode e deve merecer? Nenhuma. Minha não. E de certeza, e jamais falo por mim, que ainda durmo de pé, quem ainda dorme em pé, e que continuem a dar credibilidade a essa gente, pois cada um é livre, tem um legítimo direito de acreditar ou não, até mesmo no inacreditável, se bem entender. Mais uma manobra de diversão para a plateia impotente e quase resignada. Infelizmente, tem muita gente que já está aguentando. Ele fala aqui em 50 anos, eu normalmente falo 46 anos, né, de regime. Mas assim, tem muita gente que já está tão... é que nem uma mulher casada com... Eu costumo dizer, mulher de malandro. É aquela mulher que apanha e está habituada a apanhar do homem e já se acostumou. Ela já está tão acostumada ou sem forças que acaba se habituando a isso. Ninguém pode se habituar ao mal. Ninguém pode se habituar a apanhar de um homem e quando está vendo que o cara está vindo, ela já fica até na posição para apanhar. Porra! Pelo amor de Deus! Angola é isso, é um país de malandro. Você está vendo o que está acontecendo e você não vai reagir? O povo está começando a acordar. Infelizmente nós vemos que o governo está fazendo tudo isso. Está na hora de reagir. Sabemos, obviamente, e temos consciência que infelizmente vai haver consequências. Mas esta é a realidade que temos que enfrentar para que o país mude. Para que esta podridão acabe. Isto tem que acabar. Outra coisa que eu acho que tem que acabar é esta porcaria de veneno ser vendido em feira. Isso tem que acabar. Isso não poderia existir. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só em África. Este jovem foi envenenado e não seria difícil se comprovar isso se Angola fosse um país onde o partido no poder prestasse contas ou se sentisse obrigado a fazê-lo. Claro. Imagina se fosse aqui. Imagina se fosse em qualquer país do mundo, por exemplo, como os Estados Unidos, como uma potência
Agora, falar isso de Angola, um país é de criminosos? Assim, desse jeito, que já dura quase 50 anos, dá para questionar as possibilidades de mudança e logo quando se sabe que ela não passa pelo voto. Se nem o TC, acho que ele está falando Tribunal de Contas, tem credibilidade, assim como nenhuma instituição existente no país. Quanto mais a SIC, que está entre as instituições mais criminosas do país. Não só mais criminosas, mas principalmente criminosa por quê? O que é que o João Lourenço fez numa das últimas grandes jogadas dele, principalmente em relação ao caso de Alberto? Ele comprou todo mundo. Ele está pegando todo o dinheiro que ele diz que foi e que está sendo o único grande jogo dele, né? Corrupção. Ele está pegando o dinheiro e, em vez de ele jogar esse dinheiro ou fazer um planejamento pela nação, ele está, primeiro, metade deve enfiar no bolso e, segundo, ele está comprando todo mundo. São apartamentos maravilhosos para magistrado, carros. Ele está comprando todo mundo. E a polícia, obviamente, polícia graúda, como Paulo de Almeida e muitos outros, ele está comprando todo mundo. Um Paulo de Almeida dá ordem para um coitado, um policial que ganha 1000 kwanzas, ou sei lá eu quanto ganha um policial, mas é aquele pobre coitado que tem que tomar marufo para encher o bucho, e o cara tem que obedecer. Porque se ele não ganhar 1000 kwanzas, ele vai ganhar o quê? Se quando ele pede uma gasosa a um carro, ele é preso. Que mundo é esse que a gente vive em Angola? Se bem pesados e medidos detalhadamente, o relato de todas as mortes com a sua assinatura silenciados, mas nem por isso no segredo. Aí ele questiona agora outras coisas. Vamos lá. Onde os corpos de Milocas nunca apareceu. Onde o regime negocia com médicos para vender cão por lebre. Onde os assassinos de Mufulupinga não se conhecem. Portanto, aqui ele começa a questionar uma série de nomes, tá? Milocas nunca apareceu. Onde o regime negocia com médicos para vender cão por lebre. Portanto, aqui já entra naquele esquema que todas as pessoas que são compradas, né? Apesar que houve uma greve de médicos, portanto, os médicos estão tentando reagir, mas acredito que aquilo é uma questão de tempo, né? E eles têm, portanto, há entre toda esta equipe de médicos que hoje estavam fazendo greve, há sempre aquele que se vende, ainda mais aqueles que são mais graúdos. Onde os assassinos de Mufulupinga não se conhecem, de Ricardo Melo, Serra Vandune, ele questiona o nome de Serra Vandune, Engenheiro Brito, Mariano Adriano, Sebastião, oficial da polícia encontrado morto em casa. É assim, tão natural, pessoas saudáveis, mas de repente, puf, e não foi Covid. Jaime Antônio, empresário sênior, baleado não longe da cadeia de São Paulo, sobrinho de Chivuco-Vuco, partido que não agrada ao MPLA. Casimiro Carbone, família Reskov, está mais do que comprovado de que, né, foi envenenado. E outros tantos, como essa lenda da autópsia não é só manobra da diversão. Claro que é! Onde se transforma o perdão em mercadoria, onde se transforma genocídios em acontecimentos banais. E a morte espreita está em todos os cantos, quando não é por bandidos treinados, alguns encomendados, é pela própria polícia. Mas quem pode mesmo acreditar nesta autópsia? Repito, nada mais vai convencer que foi feito pelas autoridades angolanas. E digo mais, ainda que mobilizem um batalhão de voluntários treinados para se apresentarem, se fazendo passar por os possíveis como os possíveis assassinos. Essa lenda não me convence, se calhar por conhecer os truques todos e nunca ignorar as potencialidades assassinas do MPLA, sim. Potencialidades essas que não passam pela cabeça da grande parte de cidadãos pacatos desse país que ainda se admiram. A cada caso de mortes treinadas, encomendadas, que soma e segue, pois outras como essa vão acontecer ao longo do ano 2022. Aposte com quem quiser.
pura verdade. Obrigada, Fernando Vombi. Porque, assim, infelizmente tem uma realidade. Eu só não quero, esse final que ele deu, eu só não quero pensar que isto vai continuar a acontecer, porque eu prefiro acreditar que com as possíveis eleições o MPLA possa cair. Eu acho que todos nós devemos pensar que se nós unidos conseguirmos lutar contra um sistema, influenciadores, cronistas como Fernando Vombi, que tem muita força, sabe muito, e se todos nós juntos pudermos lutar, pudermos colocar os podres para fora, realmente colocarmos os podres para fora, começarmos a mostrar quem é João Lourenço, quem é José Eduardo Santos, quem é ministro da Saúde, quem é quem? Porque os nossos vídeos são vistos, as nossas crônicas são vistas, tudo isto é mostrado ao mundo. O mundo tem que ver. Chega! Nós queremos derrubar um sistema. A gente derruba um sistema desta forma. E quanto ao povo de Angola, o povo que está em Angola, eu acho que é inadmissível ficar quieto. O silêncio ajuda, o silêncio é a mesma coisa que dá a prova, o sinal verde, em que você está a favor do movimento, que você está a favor do MPLA. Pelo amor de Deus, chega! Nós não podemos mais concordar com isto. Você não pode falar mais, você não pode ter direito. A liberdade de expressão, o que é isso? Quem são eles para achar que são os donos da nação? Eles matam o povo, eles deixam o povo com fome, eles deixam o povo sem água, eles deixam, abre-se uma torneira e sai água preta. Não há água canalizada, não há nada. A não ser que você tenha a sorte de ser ajudado por alguém, e às vezes até uma empresa estrangeira, para você ter uma vidinha melhor. Porque se você depender de um angolano, tá? Principalmente essas empresas angolanas e de gente do governo, você está ferrado nesse país. Porque o próprio empresariado angolano, e principalmente se for gente do governo, não cuida, não é nacionalista, não te respeita. Portanto, estamos nas mãos de quem? De demônios? Nós não queremos mais isso. Nós não podemos viver uma vida em Angola, e são muitos os angolanos que estão fora de Angola e desejando voltar a Angola, porque sabem, têm competência, têm condições de ajudar, principalmente o povo de Angola, e não voltam porque estão na mira de um bando de assassinos que podem fazer com eles o que já fizeram com esta lista imensa de pessoas. Porque é onde eles são muito bons, em matar pessoas. Eu só desejo a todos vocês o mesmo que vocês fizeram com todos estes. E não é porque eu seja má, é porque eu sou justa. O meu povo angolano merece paz. Por isso, a única coisa que eu peço ao povo de Angola é: acordem, pelo amor de Deus, as eleições estão chegando. Os Estados Unidos estão de olho. As grandes potências que não são comunistas estão de olho. E o voto não pode, de modo algum, ser do MPLA. Nós temos que lutar para que o MPLA caia. Porque eu não vejo uma UNITA envenenando pessoas. Porque se vocês são matemáticos, pensem comigo. Se João Lourenço cair, é que nem um jogo de xadrez. Todas as outras peças caem. Todos os outros calhordas do MPLA vão sentir medo de ficar no país. Se a UNITA entrar, os outros calhordas do MPLA vão ficar com o rabinho apertado e não vão querer ficar em Angola. E se ficarem em Angola, vão estar, é que nem está nos Estados Unidos, vão estar com medo, porque o outro partido que assumir vai impor regras para eles ficarem lá dentro. Pensem nisso. Portanto, não deem o voto ao MPLA. Porque é muito ruim você ir tomar uma água e ter que ter cuidado ao tomar a água. Você ir comer um prato de comida e saber onde você está comendo, porque você fica naquela dúvida, pode ser que naquele prato de comida você tenha veneno.
Estamos chegando a um ponto desastroso com o nosso país, aonde viver e morrer é uma questão de minutos. Pensem, o voto não pode ser do MPLA. Nós merecemos uma Angola melhor. Fiquem com Deus, um beijo grande, um beijo bem grande. A Angola é nossa, a Angola não é deles.